quero convidar os irmãos nesse instante a que abram as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22, e nós leremos do verso 1 ao versículo de número 13. Gênesis 22, de 1 a 13. O tema da mensagem nessa noite é: Deus proverá o Cordeiro. Deus proverá o Cordeiro. Acompanhe a leitura da palavra de Deus. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, porque agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Mais uma vez eu quero ler o verso de número 8. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Irmãos, a história de Abraão, registrada nas páginas das Escrituras, traz para nós ensinamentos muito preciosos. Desde o seu chamado de Harã para estar indo até a terra de Canaã, desde aquele momento em que o Senhor pede para que ele deixe a sua casa, a sua parentela, e vá para uma terra que o Senhor haveria de mostrar a ele e a sua família, Abraão vem sendo forjado por Deus para se tornar um homem de fato aprovado. Ele é conhecido como o pai da fé, e em muitos momentos da sua vida o Senhor estará então lapidando, forjando a vida deste homem, para que de fato ele exerça esta fé depositada no Senhor. Sabemos que quando ele recebeu aquele chamado registrado no capítulo 12, Abraão, que ainda se chamava Abrão, estava com 75 anos de idade. E ali o Senhor já lhe havia prometido que ele seria uma bênção, que todas as famílias da terra seriam abençoados nele, porque ele deveria de ter um filho. Mas Abrão certamente pensou: como é que eu terei um filho com a idade tão avançada? E até agora nem eu e nem minha esposa, que na época se chamava Sarai, concebemos uma criança. É bem verdade que nesse período eles moravam com o sobrinho Ló, eles tinham também servos e servas, mas o Senhor prometera que haveria de dar um filho a Abraão e a Sara. Sabemos que no meio desse percurso, nesses 25 anos, até que se cumprisse a promessa de Deus na vida de Abraão,
quando ele com 100 anos será pai de Isaque, ele teve momentos em que ele titubeou, que ele vacilou, quando, por exemplo, consentiu com sua esposa de coabitar com Agar e ter Ismael. Deus não estava aprovando isso, e Deus disse para Abraão: este não é o filho da promessa, não é através de Ismael que eu abençoarei todas as famílias da terra. Eu disse a você, Abraão, que você e a sua esposa Sara vão conceber. O anjo do Senhor visita Abraão, e o anjo do Senhor fala de forma clara e cristalina que haveria de dar esta bênção a Abraão e sua esposa. Sara chega até a rir dentro da tenda. Uma das explicações para o nome de Isaque é riso. Ela de repente pensou: como pode uma mulher que já encerrou os seus costumes, um homem de avançados dias, adormecido, por que não dizer conceber e dar à luz a um filho? Mas Deus cumpriu a sua palavra, e Abraão com 100 anos e Sara com 90 anos conceberam e tiveram um filho, e Isaque nasceu, o filho da promessa. E ali certamente foi um motivo de alegria para aquele casal, que já estavam com idade para ser avô daquele filho. Mas certamente o coração de Abraão, o coração de Sara estava cheio de júbilo pela promessa do Senhor que havia se cumprido. É interessante uma explicação no capítulo 21, que tudo era motivo de festa na vida de Abraão e Sara por essa criança, por esse menino. Diz a palavra de Deus que quando Isaque cresceu e ele foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Tudo era motivo para festa, porque afinal de contas, Abraão era o filho amado, no sentido de dizer que era o único filho, porque este sim era o filho da promessa. Ele tivera com Agar Ismael, mas Ismael não é o filho da promessa, e é por isso então que a palavra se dirige a Isaque como o filho único de Abraão, e Abraão se alegra no Senhor pela vida de Isaque. Com certeza Abraão amava o seu filho, mas Deus agora quer mais uma vez provar a fé de Abraão. E no texto que nós acabamos de ler nessa noite, Deus pede seu filho Isaque, a quem ele tanto ama, o seu único filho, em sacrifício. Nesta hora, irmãos, todas as vezes que eu vou meditar nesta passagem, eu fico pensando o que se passou no coração de Abraão quando ele recebeu essa ordem do Senhor. Mas nós vemos, pelo menos registrado nas páginas das Escrituras, que não há questionamento da parte de Abraão, mas há submissão e obediência. Por várias vezes nesse texto lido, a palavra ou a expressão eis-me aqui aparece, sobretudo quando se refere ao Senhor. Deus então dá uma ordem para Abraão e ele diz: eis-me aqui. E o texto nos informa que após receber essa ordem do Senhor, ele acorda de madrugada, demonstrando então a sua prontidão em atender à ordem do nosso Deus. O texto nos informa aqui no versículo 3, que ele levantou-se de madrugada, preparou o jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, juntamente com Isaque seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Certamente você já ouviu várias exposições nessa passagem, de Deus provando a fé de Abraão. Deus não tenta a ninguém, conforme nós aprendemos lá na epístola de Tiago, mas nós devemos ter motivo de toda alegria, sermos provados pelo Senhor, porque no final sairemos aprovados. E nós conhecemos o final dessa história. Abraão sairá aprovado por passar nesse teste que o Senhor está fazendo com ele. Talvez você nessa noite esteja sendo provado pelo Senhor. Talvez Deus, ao longo da exposição dessa mensagem, esteja lhe perguntando: tem alguma coisa no seu coração, meu filho, minha filha, que você ame mais do que a mim? Certamente o amor de Abraão por Isaque era muito grande, mas o amor de Abraão ao Senhor dos exércitos era muito maior. Ele amava a Deus sobre todas as coisas. Mas nessa noite, eu quero fazer com os irmãos aqui um paralelo entre Isaque, o filho da promessa, e o nosso Senhor Jesus. Nós encontramos no Antigo Testamento muitos tipos de Jesus, aonde nós podemos ver características que haveriam de se cumprir na pessoa de Jesus, quando ele haveria de encarnar-se e estar entre nós. Esse texto é muito rico nesse paralelo, seja na relação de Abraão para com seu filho, seja na relação de Isaque para com o seu pai.
E eu quero nessa noite então trabalhar com essa perspectiva com os irmãos. Um homem que foi provado na sua fé, e num dado momento em que Isaque percebe que alguma coisa está faltando para aquele sacrifício, aquele holocausto, porque ao chegar no local determinado, diz a palavra que Isaque perguntou: meu pai, aqui está o fogo, aqui está a lenha, mas onde está o cordeiro? E aquela palavra que Abraão estava dizendo ali, na verdade, ela tinha uma implicação para aquele momento, mas ela também apontava para aquele que haveria de vir, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Abraão respondeu para o seu filho: Deus proverá para si, meu filho, um cordeiro para o holocausto. Mas no coração de Abraão, durante aqueles 3 dias andando ao lado do seu filho, dormindo talvez pelo menos por 2 noites ao lado de Isaque, que segundo os comentaristas estava nessa época com aproximadamente 30 anos, era um rapaz, mas não era uma criança como algumas pessoas pensam, ou um adolescente, já era um homem com quase 30 anos, e nós então podemos imaginar ali, Isaque poderia esboçar alguma reação, mas Isaque não faz isso, e Deus então fala através de Abraão para Isaque: Deus proverá para si, meu filho, um cordeiro para o holocausto. Mas como eu disse há pouco, eu quero, olhando para as páginas de Gênesis 22, de 1 a 13, nessa noite, olhar comigo e com você essa mensagem que tem um paralelo sobre a pessoa de Jesus. E olha só, eu já começo trazendo essa informação para você no versículo de número 2. Lá no verso 2 diz assim: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas. Há aqui um paralelo, porque o nosso Deus também tem o seu filho unigênito. Abraão tivera, como eu já disse, Ismael, mas o filho da promessa não era Ismael, era Isaque. Por isso Deus se dirige a Abraão dizendo: pega o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem você ama. Eu não tenho dúvidas do amor de Abraão pelo seu filho Isaque, como eu também não tenho dúvidas do amor do nosso eterno Deus pelo seu Filho bendito Jesus. A palavra de Deus nos informa no Novo Testamento que por 2 vezes, no batismo de Jesus e naquele momento da transfiguração, que a voz do Pai ecoou do céu, e a palavra de Deus registra isto, quando Deus se dirige ao seu Filho e às pessoas que estavam ali dizendo: este é o meu Filho amado, em quem nele tenho todo o meu prazer. Jesus era o amado do Pai. E há aqui então esse paralelo, assim como Abraão amava profundamente Isaque, nós podemos afirmar com todas as letras nessa noite que o Pai ama o seu Filho bendito. E é interessante que ele vai expressar este amor por nós também, enviando o seu único filho, o seu Filho amado, para padecer no nosso lugar. O texto diz que então ele deve caminhar e oferecer um holocausto. Outra coisa que me chama a atenção, e que aqui é um paralelo muito precioso, é que depois então que eles estão se dirigindo para aquele local, todos os utensílios foram providenciados, até que no versículo 5 diz que depois do 3º dia, Abraão olhou, no verso 4 melhor dizendo, Abraão olhou de longe, viu o lugar, disse aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, porque eu e o rapaz iremos adorar e voltaremos. Certamente você já leu isso aqui, mas isso me chama a atenção para uma questão. Por que será que Abraão disse aos seus servos no plural: nós iremos lá, nós adoraremos ao Senhor, mas nós voltaremos? Ele não disse: eu voltarei, pensando que talvez seu filho estivesse morto, seria sacrificado ali naquele monte. Você lê a carta aos Hebreus, e lá na galeria dos heróis da fé, a palavra de Deus chega a dizer para nós que Abraão, ele foi obediente ao Senhor porque ele tinha plena certeza de que se Isaque morresse, Deus teria poder para ressuscitar Isaque. Abraão, o pai da fé, obedece ao Senhor em todos os aspectos, ainda que seja difícil cumprir essa ordem, mas ele é submisso e obediente ao Pai. A primeira relação que eu quero trazer então é do amor de Abraão para com Isaque, o amor do pai para com o seu filho. Mas agora em que somente o pai e o filho estão se dirigindo àquele monte, outros paralelos podem ser feitos. Olha que nos diz o verso 6: tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho.
Assim como Isaac teve que carregar aquela lenha, aquele madeiro, para que fosse preparado lá o altar e o local do holocausto, nós podemos imediatamente ir para as páginas do Novo Testamento e lembrar que o nosso Senhor Jesus também levou sobre si a cruz. Ele também carregou o seu próprio madeiro para o seu próprio sacrifício. Em alguns evangelhos há o registro de que houve alguém que o auxiliou para carregar a cruz, mas Jesus carregou a sua própria cruz. Há esse paralelo então, irmãos. Isaac, como um tipo de Cristo, está carregando a lenha para o holocausto. Ele ainda não sabe, ele ainda não imagina que ele mesmo será colocado sobre aquela lenha. Ele está entendendo que o seu pai o convidou para um tempo de sacrifício, de adoração. E ele vai perguntar isso daqui a pouco. Esse paralelo leva a gente a pensar que nós podemos aprender sobre a pessoa de Jesus, sobre o seu sacrifício, sobre a sua obra vicária, de Gênesis a Apocalipse. E aqui nós temos esse registro também. E uma coisa que me chama a atenção é que enquanto o nosso Isaac está levando a lenha para o holocausto, o que é que estava na mão de Abraão? O fogo e o cutelo, aquele instrumento que seria utilizado para sacrificar Isaac. Daqui a pouquinho, irmãos, nós voltaremos neste aspecto. Outra coisa que me chama a atenção do ministério de Jesus em relação a Isaac e Abraão é essa expressão do final do verso 6. Assim caminhavam ambos juntos. Aliás, essa expressão, meus irmãos, ela vai repetir no final do versículo 8. E seguiam ambos juntos. Abraão e Isaac certamente tiveram muitos momentos juntos. Abraão, mesmo com mais de 100 anos, com provavelmente 130 anos, se a idade de Isaac já era de 30 anos, Abraão certamente aproveitou todos os momentos que ele tivera desde o nascimento de Isaac. Deve ter ensinado muita coisa para Isaac. Andou, viu Isaac crescer, viu Isaac tornar-se uma criança, um adolescente, um jovem, um homem, um rapaz. Ele estava sempre junto com o seu filho. E Jesus Cristo, quando esteve entre nós, quando encarnou-se, nós deixamos isso bem claro, desde o seu batismo, a presença do Pai, mesmo quando ele ainda era uma criança e ele está lá entre os doutores da lei, quando seus pais retornam para buscá-lo em Jerusalém, ele disse que estava na casa do seu Pai. Jesus e o Pai sempre estavam juntos. Todos os dias, após uma jornada de trabalho, de curas, de milagres, de ensinamentos, Jesus se retirava para um lugar solitário, porque ele queria estar a sós com o Pai. Eles tinham aquela comunhão maravilhosa, eles tinham aquele prazer de estarem juntos, sempre durante o ministério do Senhor Jesus. Ele deixou claro para nós que ele e o Pai estavam sempre juntos. E Abraão aqui está caminhando ao lado do seu filho. Eu posso afirmar que Deus estava indo junto com o seu filho até o madeiro, até a cruz. Mas haverá aqui daqui a pouco um divisor de águas, um diferencial em que esse paralelo haverá de cessar em relação à pessoa de Isaac e à pessoa de Jesus. Chegamos então no momento em que eles estão no local do holocausto, do sacrifício, e Isaac, preste atenção, ele acha que está faltando alguma coisa, ele diz: olha, aqui tem o fogo, pai, aqui tem a lenha, mas onde está o cordeiro? Porque certamente para que houvesse aquele sacrifício, aquele holocausto, o cordeiro não poderia faltar. E aí nós já falamos no início da mensagem nessa noite, as palavras de Abraão ao seu filho: Deus proverá para si um cordeiro, meu filho. Mas ainda assim, dizendo essas palavras para Isaac, e aqui mais uma vez eu aguço a minha curiosidade, tentando me transportar para aquele dia, para aquele momento, para aquela cena. Um homem de quase 30 anos sendo amarrado pelo seu pai. E a palavra de Deus, pelo menos o texto que lemos, não demonstra para nós que Isaac esboçou nenhuma reação de enfrentar o seu pai. Mas o texto diz, verso 9, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Abraão edifica o altar, dispõe a lenha e amarra Isaac. Pode imaginar isso, irmãos? Isaac foi amarrado pelo seu próprio pai, e depois agora Abraão deita Isaac sobre aquela lenha.
E o texto dá a entender para nós que Isaac não ofereceu nenhuma resistência, demonstrando total submissão. E mais uma vez eu preciso fazer um paralelo na pessoa do Senhor Jesus, sobretudo na palavra do profeta Isaías, lá no capítulo 53, ele foi levado como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Ou seja, irmãos, nós podemos aprender com a história de Abraão e Isaque, do amor de Abraão pelo seu filho, da submissão de Isaque para com seu pai nesse momento relacionado com a pessoa do nosso Senhor Jesus. Talvez você diga assim: pastor, o que isso tem a ver com a minha vida hoje? Tem tudo a ver. Eu só estou aqui hoje ministrando esta palavra e você só está acompanhando essa exposição e cultuando a Deus comigo nesta noite, porque um dia o Senhor Jesus, Ele padeceu em nosso lugar na cruz. Não existe nenhuma outra motivação, não existe nenhuma outra razão que nos mova na direção do Pai, de estarmos cultuando a Ele, de estarmos servindo a Ele, que não seja o seu sacrifício vicário na cruz. Nós podemos ter outras motivações, mas a motivação sublime primeira no meu e no seu coração deve ser por causa daquilo que Cristo fez na cruz. O Senhor então não ofereceu resistência, você conhece isso. Ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi despido, fizeram vários escárnios com o nosso Senhor Jesus, mas ele não abriu a sua boca. Isaac demonstra esse paralelo também, apontando para aquele que haveria de vir. E é interessante, irmãos, quando Abraão disse: Deus proverá para si meu filho o cordeiro, ele não estava falando só de um animal que mais tarde vai aparecer ali preso no chifre entre os arbustos, mas ele estava falando da pessoa de Jesus. Aí você diz: onde o senhor está vendo isso, pastor? O texto não diz isto. Eu quero ler com você um versículo que se encontra no Evangelho segundo João, no capítulo 8, o versículo 56, Jesus está ali conversando, debatendo com os religiosos da época, e eles gostavam de dizer que eram descendentes de Abraão, que eles eram os verdadeiros descendentes de Abraão, mas olha só como se, num determinado momento, como Jesus se dirigiu a eles. João 8,56 diz assim: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Mas olha só como que os judeus estavam tão cegos que não perceberam. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Olha a resposta de Jesus. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. O texto está dizendo aqui no verso 56, que Abraão viu o dia do Senhor e se alegrou, lembrando que de fato o Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo, e ele haveria de ser o seu Salvador, o Salvador de Isaque e de toda a sua descendência. Portanto, esse paralelo, irmãos, nesse texto tão conhecido, que Deus prova a fé de Abraão, nos faz nessa noite voltar para casa, no nosso caso aqui que estamos no templo, servindo ao Senhor, mas você que já está aí no seu lar, te faz nessa noite render muitas glórias e graças ao Senhor, pelo sacrifício de Jesus na cruz, o nosso maior presente, a nossa maior dádiva. O texto vai mostrando que agora a situação vai mudando um pouco, porque ali está Isaque amarrado sobre aquela lenha. E onde está o cutelo, irmãos? Na mão de Abraão. E Abraão agora pega o cutelo, e ele vai imolar o seu próprio filho. Mas naquela hora, o anjo do Senhor bradou: Abraão, Abraão, não faças isto, você já passou no teste, você provou que me ama sobre todas as coisas, você está aprovado, Abraão, não faças isso. E agora ali, momentos depois, tem um carneiro preso nos arbustos com o seu chifre. E aí nós vemos então Isaque sendo retirado, e agora esse carneiro também, como todos os sacrifícios feitos no Antigo Testamento, que apontavam para Jesus, esse carneiro será colocado no lugar de Isaque, ele sim será imolado, ele sim será sacrificado, e ali o Senhor é adorado. Mas agora eu não posso mais fazer um paralelo entre a história de Abraão e Isaque com a história do nosso amado Deus e o seu único Filho Jesus. Porque na história do nosso bendito Salvador Jesus, o Pai caminhava junto com seu Filho,
Ambos estavam juntos durante todo o ministério terreno. O pai declarara pelo menos 2 vezes: este é o meu filho amado, nele eu tenho todo o meu prazer. Mas o propósito de Deus para o seu filho, estabelecido na eternidade, no conselho da Trindade, era que o seu filho haveria de padecer, de satisfazer a justiça de Deus na cruz. Não houve um substituto para Jesus na cruz. Jesus orou até no Getsêmani: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, passa de mim esse cálice. Mas Jesus, demonstrando total submissão, se rendeu ao Senhor, dizendo: contudo, não sejas como eu quero, e sim como tu queres. Para Isaac teve um cordeiro, aquele animal imediatamente, mas para Isaac teve também um cordeiro que escatologicamente haveria de se cumprir na pessoa de Jesus, como na minha vida e na sua vida. Mas no dia em que o Senhor Jesus foi pendurado naquele madeiro, ele foi imolado. E agora eu quero voltar naquela expressão que eu disse: o que estava na mão de Abraão. O texto diz que enquanto Isaac carregava a própria lenha, Abraão levava o fogo e o cutelo. E eu pergunto para você agora, na história de Jesus, na mão de quem está o cutelo? Na história de Jesus, o cutelo está nas mãos de Deus, do Pai, e Ele vai imolar o seu próprio Filho. Se você ler a descrição de Isaías 53, você verá o Senhor falando ali: todavia agradou ao Senhor moê-lo, fazendo enfermar. É difícil entendermos isso, irmãos, mas o Senhor estava agora sacrificando o seu próprio Filho para nos redimir, para nos resgatar, para termos reconciliação com Ele, para sermos justificados através da obra de Cristo. Isaac teve um substituto, mas para o nosso Salvador não teve, porque na verdade quem deveria estar naquela cruz era eu e você, mas Jesus estava lá como Cordeiro de Deus para nos substituir no seu lugar. Ele é o nosso Cordeiro verdadeiro. Por isso essa história da prova da fé de Abraão, fazendo esse paralelo, me faz lembrar de uma passagem tão rica, e eu quero terminar lendo-a com você nessa noite. Romanos capítulo 8, olha que coisa linda, irmãos, verso 32. Abraão de fato voltou para casa com Isaac, encontrou-se com seus servos, e retornaram para a região de Berseba, onde ele morava, território dos filisteus. Mas naquele dia, irmãos, o Senhor Jesus padeceu na cruz, e depois de proferir aquelas últimas palavras e ter dito: está consumado, rendeu-lhe o Espírito, ainda que durou por poucos dias, mas ele foi sepultado lá no sepulcro de José de Arimateia. Mas no 3º dia, louvado seja Deus, ele ressurgiu dentre os mortos. Mas olha o que nos diz Romanos 8, 32. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Aqui está bem claro, Paulo está falando numa outra época, num outro momento, mas ele está falando com todas as letras. Deus não poupou o seu Filho. Deus não impediu Jesus de ir à cruz, porque esse era o seu plano eterno, essa era a sua obra salvífica para aqueles que estavam perdidos. E Ele, juntamente com essa bênção de não ter poupado o seu Filho em sacrifício a nós, para nós termos a remissão dos nossos pecados, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, Ele também está falando para nós uma outra coisa linda nessa noite. Ele tem outras bênçãos para nos dar, advindas dessa maior bênção. A Igreja Presbiteriana da Lapa está celebrando 96 anos deste mês, e eu queria dizer que não existe presente melhor para a Igreja Presbiteriana da Lapa receber do Senhor, do que ser lembrada de que nós já recebemos o melhor presente. Nós já recebemos a maior dádiva da parte de Deus, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Você sabe por que essa igreja está completando 96 anos?
E se Deus permitir, se Jesus não voltar até lá, ela celebrará o seu centenário, porque Jesus morreu na cruz para redimir o seu povo. Se não, irmãos, nós não faríamos aniversário, nós não teríamos outros momentos para celebrar, mas para nós que somos o povo da aliança, o povo do Cordeiro, nós devemos entender que a motivação maior de celebrar 96 anos, 97, 98, 99, 100 anos, até a volta gloriosa do Senhor Jesus, é porque o dono da igreja, aquele que comprou a igreja com seu sangue, ele foi moído. O Senhor não teve compaixão no sentido de evitar que o seu filho fosse para a cruz. Isaac voltou para casa com o seu pai, porque Deus realmente proveu um cordeiro para Isaac, como Deus providenciou para cada um de nós. Você tem sido alvo das bênçãos de Deus? Nossa amada igreja tem recebido tantas bênçãos de todas as formas possíveis, porque além de Deus não ter poupado o seu Filho e nos dado na cruz em nosso lugar, Ele também nos tem concedido graciosamente tantas outras coisas. Isaac foi provado na sua fé, e bendito seja o nosso Deus, saiu aprovado. Eu fico imaginando como deve ter sido difícil aquela noite, levantar naquela madrugada, acordar o seu filho, rachar a lenha, providenciar o animal, convidar seus servos e caminhar por 3 dias do lado do seu filho, sabendo que ele haveria de ter que sacrificar. E fizemos esse paralelo entre o Isaac e a pessoa de Jesus. Mas Jesus, ele veio, cumpriu seu ministério. Por 3 anos esteve com os seus discípulos e ele padeceu na cruz em nosso lugar para cumprir a vontade de Deus. Você que nos acompanha nessa noite, você sabe que o Senhor te ama e que você nessa noite deve glorificá-lo pelo seu imenso amor. Se você já foi alcançado por esse amor, você tem que nessa noite tributar honras, glórias ao Senhor, porque eu e você não somos dignos desse amor. Mas se há alguém que está acompanhando a exposição da palavra de Deus nessa noite, meu amigo, minha amiga, e você talvez está pensando, que amor é este? Como é possível um amor dessa forma? Mas é isso que a palavra de Deus diz em João 3,16, talvez do versículo mais conhecido na Bíblia. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus proverá o Cordeiro. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos fazer isso, irmãos. Vamos adorar ao Senhor na beleza da sua santidade.